Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Hoje, o nosso culto do Evangelho de todas as segundas-feiras, com o estudo do Evangelho de Jesus, nós começamos desde a segunda-feira passada com o estudo da obra da professora Amélia Rodrigues, pela psicografia do nosso querido irmão Divaldo Franco. E o livro que foi escolhido é o livro Vivendo com Jesus. Na segunda-feira passada, nós falamos sobre a apresentação do livro. Hoje nós temos o capítulo de número 1, que tem o título Luz Mirífica em Noite Escura. Mirífica significa maravilhosa, extraordinária, magnífica, admirável e tantos outros exemplos. Então o título já é significativo, atribuído pela professora Amélia Rodrigues. Olha, luz mirífica, maravilhosa em noite escura. Neste capítulo de número 1, ela conta de forma surpreendente, de forma sintética, em um capítulo, vários e vários anos de história, começando pelo Império Romano. Vocês vão ver a capacidade da professora Amélia Rodrigues de sintetizar, de transmitir para nós em palavras simples, em frases suaves, toda essa história que antecedeu a chegada de Jesus. Vocês vão se situar na época em que Jesus apareceu para compreender o título do capítulo, Luz Mirífica em Noite Escura. Portanto, nós vamos começar logo na parte inicial, quando ela começa. Júlio César expandiu o Império Romano praticamente por todo o mundo conhecido após a conquista do Egito. Foi assassinado covardemente a punhal por um jovem chamado Brutus, que se passava por seu filho e os seus comparsas nas escadarias do Senado em Roma. Posteriormente, Otaviano passou a governar o Império. Então aí nós temos um tempo que caracteriza toda essa parte política. Ela já diz, então, posteriormente, depois desse assassinato, Otaviano passou a governar o Império e passou a se chamar Caio Júlio César Otaviano. Ele nasceu em Roma no ano 63 a.C., quando contava com 19 anos, e morreu César, quando ele tinha 19 anos, foi quando César morreu, seu tio-avô e pai adotivo. Embora a sua aparência de fragilidade, era portador de temperamento forte e valoroso, de grande ambição política, esse Otaviano. Otaviano alcançou o poder máximo, embora sua conduta moral nem sempre fosse digna, caracterizando-se pelos sucessivos casamentos e adultérios, não obstante se empenhasse em manter a dignidade em todo o império de maneira serena. Eu entendi isso como se fosse assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Eu vou repetir o trecho para vocês entenderem bem. Otaviano alcançou o poder máximo, embora a sua conduta moral nem sempre fosse digna, caracterizando-se pelos sucessivos casamentos e adultérios repetitivos, não obstante se empenhasse em manter a dignidade em todo o império de maneira serena. Otaviano conseguiu a pacificação em todo o território que governava e anexou a Galícia e a Judéia ao Império Romano. Propondo as bases do governo imperial, Otaviano criou organizações administrativas maravilhosas, reergueu as finanças do império e proporcionou um período de paz como anteriormente raras vezes acontecera. Otaviano foi protetor das artes e da cultura, havendo estimulado escritores e poetas como Virgílio, Horácio, Tito Livio, Ovídio e muitos outros, e muito mais tarde, porque não tivesse filhos, adotou Tibério, filho de Lívia, sua segunda mulher, que posteriormente se tornaria também imperador de Roma. E esse vocês conhecem, Tibério, que foi ele bem rude, bem agressivo, bem carniceiro, Tibério. Realmente,
A paz romana, ela conta aqui, reinou na terra, porque nesse período não reencarnaram, não renasceram os generais belicosos, guerreiros, mas nasceram os artistas e os pensadores que adornaram a capital, Roma, e engrandeceram o mundo romano com os mais valiosos tesouros de beleza e de sabedoria. Quando Otaviano morreu, no ano de 14 depois de Cristo, foi divinizado pelo Senado, tornado divino pelo Senado. Os senadores tornaram ele divino. E lhe concedeu, o Senado lhe concedeu o título de Augusto, quer dizer, elevado, nobre, associando o seu culto, o culto a Augusto, ao culto de Roma, celebrado em toda parte. Um pouco antes, em uma província do majestoso Império Romano, nasceu no ano 70 a.C. Herodes I, que se tornou rei dos judeus, que passou à posteridade conhecido como Herodes o Grande. Anterior governador da Galileia, Herodes I foi elevado ao poder pelos romanos, que o ajudaram a conquistar a capital de Israel, vencendo os asmoneus, aos quais sucedeu no trono. E aí começou a confusão. Vocês vão ver agora como ela relata de uma forma sintética anos e anos de história. Herodes I era da Idumeia, não era judeu. Foi sempre detestado pelos judeus que o vigiavam com ódio e ressentimento. Para autenticar o seu domínio, casou-se com Mariane, uma moça de origem asmoneia, entre os asmoneus, com quem teve vários filhos. Astuto e perverso, até o ponto de ser tido como desumano, Herodes I, após consolidar a posição e reinar arbitrariamente, mandou matar a mulher Mariane, sob suspeitas infundadas de infidelidade. Era uma mentira que ele forjou, então mandou matar. Logo após, mandou fazer o mesmo a Hircano II, mandou matar Hircano II e aos descendentes dos asmoneus, de onde viera a sua esposa morta Mariane. Então, foi o que aconteceu. O medo que ele tinha de que os asmoneus retomassem o trono dele. Viram que sujeito malvado ele era? Herodes I, dominado pela mesma ideia obsidente, mandou trucidar, eliminar, matar os próprios filhos que tivera com Mariane, a fim de que eles, na idade adulta, não desejassem vingar a morte da mãe deles, Mariane, ou reivindicar a posse do trono que fora usurpado por Herodes I. Vocês viram quanta sujeira, quanta maldade estava ali? Tentando agradar os judeus, reconstruiu o templo de Salomão, embelezando esse templo com cedros do Líbano e uma parreira de ouro que mandou embutir no mármore de uma das paredes de entrada do santuário colossal, naquele tempo o mais suntuoso templo do mundo e o orgulho da raça israelita. A crueldade de Herodes I aumentou com a velhice e a decadência orgânica. Quando ele sentia prazer, ele se comprazia com o assassinato de vítimas queimadas vivas diante dele, em absoluta indiferença. Não bastasse tanta perversidade, foi o responsável pela matança dos inocentes, as crianças de Belém, um pouco depois do nascimento de Jesus, com medo de que algum deles fosse o Messias e lhe tomasse o trono odiento. E não conseguiu matar Jesus. Jesus nascera naquele período. Quando já se encontrava Herodes I, tanta crueldade e matança que ele provocou, quando já se encontrava consumido por enfermidades que dilaceravam todo o seu corpo, foi o que ele fez. Mandou matar o filho Arquelau. E antes de despedir-se do corpo em decomposição antecipada,
pediu a Salomé que mandasse matar todos os jovens que se encontravam encarcerados. Mandou matar tudo, porque ele não queria que fosse ser substituído por ninguém. Viram que violência, que homem obcecado, paranoico, transbordando de malvadeza, apesar de todo o poder. Herodes I não conseguiu evitar a sua morte, que aconteceu no ano 4 depois de Cristo, nem conseguiu a substituição no trono pelos filhos, os quais ficaram com o país dividido em tetrarquias, permanecendo em horrendas disputas, ficando a Judéia com Herodes Antipas, que a governou centrado na sua capital, Jerusalém. Nesse ínterim, caracterizado pela turbulência de toda ordem, pelas insurreições e loucuras, crimes e hediondez, nasceu Jesus. Onde? Na pequena Belém, distante apenas 1,5 de quilômetros da soberba e fétida Jerusalém, orgulho de toda uma raça e sede ali do poder de Roma, representado pela Torre Antônia, onde se aquartelavam os dominadores de um dia. Viram, meus queridos irmãos, Jesus veio no momento mais sangrento, perverso, de tanta maldade contra os menores, os pequenos e sofredores, quanto o povo. Mas ele veio justamente para socorrer, porque ele disse certa vez: não são os saudáveis que precisam de médico, mas são os doentes. Então ela diz aqui: não havendo lugar para Jesus em Jerusalém, superlotada de peregrinos que vieram para o recenseamento imposto pelo imperador Augusto, Jesus viu o mundo terrestre por uma gruta calcária nos arredores de Jerusalém, uma verdadeira estrebaria, onde se agasalhavam animais domésticos e dormiam pastores com os seus rebanhos nas noites frias, como era comum na região. Jesus veio pastorear as ovelhas tresmalhadas de Israel e a gentilidade sofredora. E aí nós esclarecemos: gentilidade vem os gentios, os estrangeiros, aqueles que não eram judeus, não eram israelitas. Jesus veio pastorear as ovelhas tresmalhadas de Israel e a gentilidade sofredora de toda parte, ali iniciando entre eles o seu ministério de amor. Que coisa linda, viu? Que homem maravilhoso era Jesus, trazendo para nós, como disse a professora Joana de Ângeles, trazendo o seu amor de misericórdia que o mundo não conhecia. E ela continua: nunca haveria lugar para Jesus no mundo, nem ele o necessitava, porque Jesus é o Senhor do mundo. Ele sempre estaria nas estradas, cantando em a natureza a sublime sinfonia do amor e da sabedoria. Raramente, Jesus dormia 2 noites na mesma casa, exceto quando no outono e no inverno se encontrava em Cafarnaum, na inesquecível Galileia, utilizando-se do lar de Simão Pedro, o pescador querido. Jesus é a luz mirífica a alumiar a densa noite da história, abrindo clarão especial nas brenhas da humanidade em favor do seu futuro de redenção para a humanidade. E ela então vai concluindo dizendo: Jesus nunca disputou um lar e nenhum lar ele teve. Mesmo aquele lar onde ele viveu às expensas dos seus pais não lhe pertencia. Jesus viveu errante, andando como os ventos brandos do amanhecer, espalhando o perfume da sua mensagem, e encerrou a sua existência, despedindo dos seus discípulos e dos seus afetos numa cruz vergonhosa, cujas traves duras e ferentes
transformou em duas sublimes asas que o levaram de volta para o teu reino. Que coisa maravilhosa! A professora Amélia é muito poética nessa descrição, pelo menos para suavizar as misérias de sangue, de mortes, de coisas negativas que o Império Romano deixou marcada na história. E ela conclui dizendo: o imperador romano, Otávio Augusto, nunca ouviu falar de Jesus. No entanto, no século que ficou com o seu nome, chamado século de Augusto, Jesus foi muito mais importante, porquanto seu berço dividiu os fastos históricos em antes e depois do seu nascimento. Jesus dividiu a história antes de Cristo e depois do Cristo. Jesus, superando os dois sicários, os dois, vamos dizer assim, marginais, os dois criminosos. Sicários eram aqueles homens que usavam a sica, aquele punhal envergado, aquela faca assim curvada para matar as pessoas de noite. Então, chamado de sicários se estende a todo, vamos dizer, todo assassino, todo criminoso. Então, ela conclui dizendo: Jesus, superando os dois sicários da sociedade do seu tempo, Otaviano em Roma e Herodes na Palestina, ofereceu-nos o sublime legado do amor e do perdão, especialmente em relação a eles, iniciando a era nova que um dia transformará toda a terra no seu reino em triunfo permanente. A luz mirífica, maravilhosa, ele é nas trevas densas de todos os tempos. Luz mirífica, maravilhosa, Jesus é nas trevas densas de todos os tempos, aquela estrela a brilhar permanentemente. Vocês viram que coisa maravilhosa, realmente, meus queridos irmãos, quando nós pensamos nisso, que observamos, verificamos que realmente a capacidade da veneranda professora Amélia Rodrigues de relatar essas coisas, ela conta anos e anos de história compactada em apenas um capítulo, com palavras claras, cristalinas, incisivas, e descreve a vinda de Jesus como um bálsamo de paz e de amor que Deus nos favoreceu com a presença do seu Filho amado entre nós, para nos levar para o seu reino de amor, de paz e de misericórdia. Que Jesus, meus queridos irmãos, permaneça nos corações de todos vocês. Que o querido Mestre de Nazaré inunde de amor, de paz, de alegria todos os seus corações e todos os seus lares, fazendo em cada lar um clima de compreensão, de tolerância, de verdadeiro amor entre aqueles que compõem aquele núcleo de luz. Que a misericórdia do querido Mestre de Nazaré ilumine os nossos passos, para que sejamos sempre fiéis ao seu Evangelho, proclamando a boa nova, proclamando a reencarnação, divulgando a doutrina codificada por Allan Kardec, para que a humanidade possa ter recursos mais fáceis e seguros para encontrarem com mais presteza e segurança o reino dos céus. Que o Senhor, meus queridos irmãos, os abençoe e os envolva com muita paz, com muita luz e com muito amor. E de minha parte, eu ofereço o meu abraço carinhoso e paternal, envolvendo todos com o meu amor, com a minha ternura e com o meu sincero agradecimento por estar como Pai substituto e amoroso de todos vocês. Que assim seja, que a minha felicidade alcance os corações de todos vocês, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja.